que estará ministrando a sua palavra. Usa ele, Senhor. Usa ele conforme a tua vontade. Que o Espírito Santo de Deus seja com ele nesta noite. Fala conosco através do teu servo, nos trazendo uma palavra revelada, que nós possamos aprender juntamente com o Espírito Santo de Deus nesta noite. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Jesus. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade, por ter me concebido mais uma oportunidade de falar da sua palavra. Agradeço também a vida do nosso pastor, por ter me honrado com uma oportunidade de trazer a palavra do Senhor Jesus. Meus irmãos, abra a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 41. Atos capítulo 2, versículo 41. Aleluias, glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vou repetir. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Glória a Jesus. Soberano e eterno Deus e poderoso Pai, ó Deus de poder e de glória, eu te agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor tem confiado, ó Pai, de trazer a tua palavra. Ó Deus, que eu venha diminuir e sumir, e que a tua presença, meu Pai, toma conta deste culto como já vem tomado, que o Senhor possa me usar como um vaso, Senhor, em tuas mãos. Fala comigo, Senhor, fala com a tua noiva, em nome santo do Senhor Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém. Glória a Jesus. Pode se assentar, meus irmãos, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Meus irmãos em Cristo Jesus, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, a gente aqui vai ouvir a palavra do Senhor sendo ministrada por Pedro, pelo um apóstolo do Senhor Jesus. Quem era Pedro? Pedro, conhecido como Simão, irmão de André, pescador de peixe. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que certa feita Jesus estava caminhando à beira do mar e ele encontra Pedro e também seu irmão André. E Jesus, quando encontra Pedro, Jesus já lhe dera um convite. O convite do Senhor Jesus está registrado em Mateus no capítulo 4, no versículo 18 e 19. Jesus, quando ele olha para Pedro, ele fala: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homem. Quando Jesus ele encontra com uma pessoa, nunca mais a vida desta pessoa é a mesma. Quem sabe, aleluia, naquele momento ali, Pedro, ele não pensou nos bens que ele poderia adquirir com a pesca. Pedro não pensou
nos bens que ele poderia adquirir com o seu sustento, com o seu trabalho, mas de imediatamente Pedro ele ouve a voz de Jesus, Pedro ele aceita o convite de Jesus, e Pedro ele abandona o barco, abandona a pesca, porque viver com Jesus é melhor do que viver para o mundo. Pedro ele aceitou o convite, Pedro abandonou a pesca e ele decidiu seguir Jesus, ele decidiu ser um discípulo. De imediatamente o nosso irmão Pedro, ele começou a sua caminhada seguindo os passos de Jesus. Este mesmo Pedro, ele viu um milagre em sua casa. Quando Jesus chegou na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava com febre. A Bíblia vai nos dizer que Jesus estendeu a mão e aquela mulher foi curada daquela febre. Então Pedro ali já começou a ver a obra do Senhor. Pedro já começou a ver o que Jesus queria que ele vivesse. Pedro começou a ver os propósitos que Deus tem através da vida do seu Filho Jesus Cristo, através da obediência, através de ouvir o chamado. Pedro ele começa a ver muitos milagres. Pedro ele começa a ver milagres e prodígios através da vida do Senhor Jesus. Jesus ele não só chamou a Pedro nem a Simão, nem a André, mas também Jesus ele levanta 12 homens, 12 discípulos, 12 aprendizes para aprender sobre as boas novas de salvação, para aprender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Olha para cá, quando Jesus estava ali com seus discípulos, Jesus estava ensinando. A Bíblia vai nos relatar que pela aparência e pelas atitudes de Pedro, ele era um homem bravo, Pedro ele era um homem com sangue quente, Pedro ele era um homem que ele não levava desaforo para casa, mas Jesus mudou a vida deste homem. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que na caminhada de Pedro ao seguir Jesus, Pedro ele vai ver agora o cego enxergar, Pedro ele vai ver agora o mudo falar, Pedro vai ver o surdo ouvir, Pedro vai ver o leproso ser curado, Pedro também vai ver a filha de Jairo ser ressuscitada. Pedro realizou, aleluia, Jesus realizou vários milagres e Pedro estava junto, os discípulos também estavam junto, mas Pedro ele era mais aproximado de Jesus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que 3 discípulos se destacaram em ser mais próximo de Jesus. Um era Pedro, e o que me chama a atenção que esse Pedro foi o primeiro a ser chamado. O outro era João e o outro era Tiago. Os 3 eram os mais aproximados de Jesus, e Jesus sempre pregando a palavra, Jesus sempre orientando, Jesus sempre realizando milagres, prodígios, Jesus sempre ali, aleluia, incentivando seus discípulos a aprenderem da palavra. Ninguém nasce aprendendo, ninguém nasce sabendo da noite para o dia. Há um tempo para aprender a fazer a obra, há um tempo para aprender a ser discípulo, há um tempo para ouvir, há um tempo para ser instruído, há um tempo para ser capacitado. E o Senhor Jesus ali estava instruindo, o Senhor Jesus ali estava capacitando, o Senhor Jesus ali estava trabalhando na vida daqueles 12 homens que ele iria iniciar, que eles iria encaminhar, que eles iria enviar para uma missão. Qual era a missão que Jesus estava capacitando aqueles 12 homens? Para serem missionários, para serem apóstolos, para enviar, para pregar a sua palavra. E ali, meus irmãos, eu olhando para a Bíblia Sagrada, eu vendo ali no Evangelho de Jesus escrito por Mateus, eu vejo, aleluia, várias passagens que chamam a minha atenção. Quando Pedro começou a seguir Jesus, como eu já havia dito, Pedro ele viu vários milagres, várias passagens, vários prodígios. E lá em Mateus no capítulo 14, no versículo 22 ao 36, Pedro ele vai ter uma nova experiência com o Senhor. Este mesmo Pedro que viu milagres, que viu prodígios, que viu tantas maravilhas realizadas pelo nosso Senhor Jesus, ele teve uma atitude de fé, que a Bíblia diz que eles estavam à noite ali no mar, e eles viram Jesus andando sobre as águas, e quando Pedro vê Jesus, Pedro fala que quer ir ao encontro de Jesus, e Jesus fala: vem.
E Pedro desce do barco e também anda sobre as águas. Mas lá em Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 ao 19, este mesmo Pedro também recebe uma revelação. Qual é a revelação que Pedro recebe? Pedro, ele não recebeu uma revelação de uma chave de carro. Pedro, ele não recebe uma revelação de uma casa. Pedro, ele não recebeu a revelação do CPF, nem da data de nascimento. Mas Pedro, ele recebe uma revelação do céu. Sabe qual foi? De falar que Jesus Cristo era o Filho de Deus vivo. E ali, meus irmãos, o próprio Pedro recebe esta revelação divina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em Mateus, no capítulo 17 e no versículo de número 1 ao 13, Pedro, Tiago e João, eles participaram de um grande momento em sua vida. Eles foram vítima e vivenciaram a transfiguração. Eles viram o rosto do nosso Senhor Jesus Cristo, mais brilhante do que o sol, mais brilhante do que uma luz. E ali Pedro participou deste grande momento, desta grande experiência em sua vida e na vida dos demais irmãos. Em Mateus, no capítulo 26 e no versículo 51, Jesus já foi, aleluia, aprisionado. Pedro ali, ele saca uma espada e ele corta a orelha de um soldado. Todas essas passagens que eu estou citando para os meus amados irmãos, é sobre a trajetória da vida de Pedro, é sobre a experiência que Pedro viveu, é sobre a experiência que Pedro passou. Pedro, desde o início da sua caminhada com Jesus, ele passou por momentos bons, por momentos difíceis, por momentos, aleluia, que ele pensou até em parar, ele pensou até em desistir. Como assim ele pensou em desistir? O próprio Pedro que eu estou falando, este mesmo negou que conhecia Jesus, ele negou que andou com Jesus, mesmo vivenciando estes relatos, estes milagres, estas maravilhas divinas que o Senhor Jesus transmitiu, aleluia, através do seu santo evangelho. E Pedro ali no capítulo 26 e no versículo 51, Pedro ele saca uma espada e ele corta a orelha do soldado. Mas este mesmo Senhor Jesus, ao ver a orelha daquele soldado caindo no chão, Jesus pega a orelha daquele homem e coloca no lugar. Jesus é o único que pode mudar a vida do ser humano, e aquilo que está tudo bagunçado, Jesus ele tem o poder e a autoridade de colocar tudo no lugar. É Jesus que põe no lugar, não é o homem, não é o dinheiro, não é a medicina, mas é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem todo o poder e autoridade de colocar aquilo que está bagunçado, fazendo aquilo que está bagunçado ficar tudo certo em sua vida. E Jesus ele coloca a orelha daquele homem no lugar. Pedro vivencia mais um milagre. Mesmo vendo Jesus sendo preso, Jesus operou aquele milagre e Pedro ele vivencia. E no capítulo de número 26, no versículo de número 58, quando Pedro vê Jesus indo para a prisão, Pedro começa a seguir Jesus de longe. Pedro ele se distancia. Pedro ele teve medo da prisão. Pedro ele teve medo do que iria acontecer com o Senhor Jesus. E Pedro ele começa a seguir Jesus de longe. O pior erro do ser humano é querer seguir Jesus de longe, porque a única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado, a iniquidade, como está escrito em Isaías 59. O que nos afasta de Deus é o pecado, é a iniquidade. Mas Pedro, ele começou a seguir Jesus de longe. E no capítulo de número 26, dos 69 ao 75, Pedro por 3 vezes, ele nega a Jesus. Ele negou que conhecia a salvação. Ele negou que era crente. Ele negou que conhecia o Salvador. Ele disse que não conhecia Jesus, que não conhecia aquele homem que fazia milagre, aquele homem que dava paz. Pedro ele nega por 3 vezes. Mas 3 vezes que Pedro nega, quando Jesus ressuscita, Jesus restabelece a vida de Pedro por 3 vezes. Jesus fala: se tu me ama,
apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus ali já estava tratando com a vida de Pedro. E o que eu entendo com esta palavra, que o homem, quando ele não é convertido, ele nega, ele segue de longe, ele se afasta, ele machuca o teu irmão, ele machuca o teu próximo. Mas aqui, aleluia, quando Jesus vence a cruz, quando Jesus vence o madeiro, quando ele vence a morte, a Bíblia vai nos dizer que Jesus ficou por volta de 40 dias ali, instruindo, capacitando, encorajando aqueles homens, aleluia, a ser um missionário, a ser um discípulo, a ser um seguidor. E é através da vida dos apóstolos de Jesus que inicia o cristianismo. É através da vida destes homens que Jesus capacitou, escolheu, instruiu, é que inicia o cristianismo, a igreja cristã, a igreja que prega o evangelho de Cristo. Foi, aleluia, começada através da vida destes 12 homens. Mas o que me chama a atenção é que em Atos dos Apóstolos, os discípulos permaneceram em Jerusalém. Eles ouviram a voz do Mestre. Eles ficaram ali na casa, na cidade, até do alto ser revestido. Aquele Pedro que negou, aquele Pedro que cortou a orelha do soldado, agora ele é um homem convertido. Agora ele é, aleluia, um homem cheio do Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada vai nos relatar que Pedro estava ali na cidade e ele começa a anunciar o evangelho. Mas o evangelho que Pedro anunciava não é o evangelho que está sendo anunciado em várias denominações. O evangelho da prosperidade, o evangelho da chave do carro, da chave da casa, o evangelho da revelação, o evangelho do voto, o evangelho do envelope. Não, o evangelho que Pedro anunciou era o evangelho do arrependimento. Pedro começou a dizer para aqueles homens: arrependa-se, arrependa-se, se converta dos seus maus caminhos. Pedro, ele começa a sua vida, a sua caminhada, cheio do Espírito Santo, na instrução do Espírito Santo, pregando arrependimento para aquele povo. Pedro, ele começa a abrir a sua boca e pregar para aquele povo, para aquela nação, para aquela cidade. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quase 3.000 homens se rendem ao Evangelho, quase 3.000 homens aceitam a Jesus. E o que me chama a atenção, que esses homens não só aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas a Bíblia Sagrada vai nos relatar que eles aceitaram a Jesus e foram batizados. Uma coisa é você aceitar Jesus hoje e abandonar amanhã. A outra coisa é você aceitar Jesus hoje e querer viver uma eternidade, e querer viver o resto da sua vida junto com Jesus, aos pés de Jesus, no caminho de Jesus, não largando Jesus por nada, passando por luta, mas está com Jesus, passando na prova, mas está com Jesus, passando por tribulação, mas está com Jesus, passando por vento, por tempestade, mas não abandona Jesus, está sempre com Jesus. Aos pés de Jesus é um lugar seguro, aos pés de Jesus é o lugar que eu quero estar, aos pés de Jesus é o lugar que os discípulos, os apóstolos, que verdadeiramente ouviram, se alimentaram e praticaram a palavra, que eles foram vivenciando e vendo os milagres e maravilhas que Jesus fazia. Aqui que esses homens entenderam o verdadeiro ministério do Evangelho. Foi depois que Jesus subiu para o céu que eles vão tomar uma iniciativa de pregar a palavra, que eles vão tomar uma iniciativa de ganhar almas, que eles vão tomar uma iniciativa de ir, de pregar, de anunciar o evangelho da salvação, o evangelho que muda a vida, o evangelho que liberta o homem, o evangelho que transforma a vida, que transforma o caráter, que transforma o nosso interior. O evangelho não é só vestir um terno e vir para a igreja, não. O evangelho, a verdadeira transformação, começa de dentro e expressa para fora. Porque com terno muitos aí andam enganando, com terno muitos aí andam fazendo coisa errada. Isso daí não é ser crente, isso daí não é seguir o evangelho. Mas seguir o evangelho é obedecer.
Seguir o Evangelho é praticar a palavra, é amar a palavra do jeito que ela é. Paulo escreve em sua palavra, em 2 Timóteo, no capítulo 4, e no versículo de número 2, pregue a palavra insta, a tempo e a fora de tempo, repreenda, exorta e corrige, através da palavra de Deus. Então Pedro, ele começa a anunciar a palavra. A Bíblia diz aqui no capítulo 2 e no versículo de número 41, que quase 3.000 homens se arrependem, mas um arrependimento sincero e verdadeiro, porque foram batizados. Esses quase 3.000 homens quiseram um verdadeiro compromisso com Jesus. E se você for anunciar, for começar a meditar na palavra, no capítulo 3, Pedro, ele prega em frente à porta formosa, e ele, pela misericórdia do Senhor, o Senhor usa ele para levantar um homem que era coxo de seus pés. E Pedro continua anunciando a palavra. Se você for começar a ler o livro de Atos, você vai ver que quase 5.000 homens se arrependeram, do capítulo 3 para o 4. Então o Evangelho do Senhor, ele não ficou parado. O Evangelho do Senhor não ficou parado ali. Pedro, ele não foi levantado para ficar esquentando o banco, não. Pedro, ele foi levantado com poder e autoridade para anunciar, para obedecer os estatutos, para obedecer a ordenança do Senhor Jesus, que está relatada em Marcos, no capítulo 16 e no seu versículo de número 15. Ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Muitas pessoas estão se encovardando de levar a palavra, porque o povo tem o coração duro, o povo não quer ouvir a palavra. Tem pessoa que zomba, tem pessoa que critica, tem pessoa que pega o folheto da sua mão, quando vira as costas para você, amassa e joga fora. Mas fica tranquilo, meu irmão, esta pessoa não rejeitou você, esta pessoa não rejeitou você que foi lá levar a palavra, não. Ela rejeitou Deus Todo-Poderoso. A palavra diz em Provérbios capítulo 13, no seu versículo 13, que aquele que rejeita a palavra do Senhor, esse perecerá. E pela misericórdia do Senhor Jesus, nesta tarde que o Senhor nos concedeu, nós estávamos ali, lançando a palavra. O povo estava festando, estava indo para a festa, mas nós queríamos ver a festa no céu. Nós queríamos ver a pecador se arrepender, nós queríamos ver a pecador ler a palavra e guardar no seu coração. Glória a Jesus. E Pedro anunciando a palavra do Senhor, Pedro pregando a palavra, Pedro anunciando a palavra de salvação, aleluia. Ele vê que verdadeiramente o Espírito Santo agia em sua vida, através da palavra do Senhor. Pedro pregava, e as vidas se rendiam ao Evangelho, as vidas aceitavam a Jesus, desciam as águas, e ali faziam parte do corpo de Cristo. Aleluia. Quantos estão se encovardando de pregar a palavra, de anunciar a palavra? Mas o Senhor Jesus, Ele já instruiu em sua palavra, nos ensinando a ir, nos ensinando a pregar, nos ensinando a plantar a semente da palavra, porque a gente só mesmo pela misericórdia anuncia, mas quem convence o homem de abandonar o pecado não é eu, não é você, e sim o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que age na vida do homem, que age na vida do ser humano, que toca no coração. É a palavra que tem poder de entrar, de penetrar no coração do homem, de sondar o pensamento e a intenção do coração. É somente a palavra do Senhor, e é esta palavra que nós queremos anunciar todos os dias de nossa vida, seja no tempo bom ou no tempo ruim, no momento certo ou no momento oportuno. Deus está com aquele que leva a sua palavra e que anda com fidelidade e obediência à sua palavra e à sua doutrina. Eu glorifico a Jesus, meus irmãos. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, em minha casa
e na vida desses irmãos aqui da igreja, porque pela misericórdia e pela graça de Deus, Ele tem um projeto nesta igreja muito grande, através da vida do nosso pastor, que Ele nos instrui a levar a palavra, Ele nos instrui a evangelizar. Aqui não evangeliza quem não quer, não aprende a fazer a obra quem não quer, não aprende a levar o evangelho quem não quer compromisso mesmo, porque até as crianças hoje estavam evangelizando, até as crianças pela misericórdia do Senhor Jesus estavam evangelizando, tanto as meninas como os meninos, e eu glorifico a Deus, porque a própria palavra do Senhor nos fala em 1 Coríntios, no capítulo 9, e no versículo de número 16, ai de mim, se não anunciar o evangelho. Você conheceu a palavra, você foi liberto, você desceu as águas, então você está fazendo o que parado, de braços cruzados? Há vidas descendo a sepultura sem conhecer Jesus, há vidas descendo a sepultura sem conhecer o evangelho de Cristo. Então Deus quer te levantar por cabeça e não por cauda. Toma uma posição diante do Senhor e comece a anunciar o evangelho. Comece a falar que Jesus é bom, que Jesus é poderoso. Não precisa ter teologia, falar bonito. Não. Deus escolhe as coisas simples deste mundo. Deus levanta as que não são, para confundir aqueles que pensam ser aqueles que são. Deus, Ele levanta os pequenos. Deus, Ele levanta os humildes. E Deus, Ele quer levantar você como um missionário de Cristo, para pregar a palavra, para ir na cadeia, para ir nas favelas, nas vielas, nas cracolândia, nas praças, anunciar, falar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e que somente Ele é que tem o poder de te dar a vida eterna. Aleluia. Eu glorifico ao Senhor Jesus por esta rica oportunidade. E eu quero deixar bem claro para os irmãos, Pedro, quando ele não era convertido, ele negava, ele traía, ele feria, ele seguia Jesus de longe. Mas depois que ele entende, aleluia, que o evangelho não é só seguir Jesus e ficar ali parado, não, que o evangelho tem que prosseguir, porque vidas precisam ser alcançadas pela palavra. Aí Pedro, pela misericórdia, ele cura, ele levanta o coxo, ele ora pelos enfermos, ele ora pelos doentes, pelos oprimidos. E a Bíblia diz que Deus manifestou a sua presença tão poderosamente na vida de Pedro, que até a sombra de Pedro curava. As pessoas traziam os doentes, os enfermos, faziam fila, e Pedro passava, e a sombra dele ia alcançando aquele povo, e aquele povo era curado. Resumindo, quando Pedro andou com Jesus, ele não realizou nada, porque ele não entendeu o motivo do evangelho. Mas quando Pedro começou a viver o evangelho, ele começou a entender que quem cura, quem liberta, quem transforma, quem convence o homem é o Senhor Jesus. Pedro, ele teve a revelação do Espírito Santo em anunciar a palavra, e o Espírito Santo tocar nos corações, e aquele povo aceitar a Jesus e descer as águas. Glória a Jesus. Eu agradeço a minha humilde oportunidade e as palmas que louvam o Senhor Jesus. Glória a Deus, amém, irmão? Deus seja louvado, amém, igreja? Amanhã, círculo de oração, mulheres que guerreiam, estará em oração aqui para a glória de Deus, amém? Deus seja louvado. Peço que a igreja esteja orando pela minha viagem amanhã também, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé toda a igreja. Glórias a Deus. Fecha os teus olhos e faz um pedido para Deus. Pai, em nome de Jesus, te apresento a sua igreja, te apresento o seu povo, que aqui se encontra nesta noite. Cura os que estiver enfermo, liberta os oprimidos.
Assim como o Senhor fez uma grande obra na vida do discípulo Pedro, faça, Senhor, nesta noite uma grande obra em cada vida aqui presente. Livra-nos da enfermidade, livra-nos da fúria do inimigo. Guarda, Senhor, cada um de nós debaixo das suas asas. Nos dá uma semana abençoada, nos dá força para te buscar, nos dá sabedoria, nos dá, meu Deus, meu Pai, graça para vencer as dificuldades da vida. Em nome de Jesus, nos abençoa.